Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, como a multidão estava reunido aos milhares, a ponto de se comprimirem, ele começou dizendo aos seus discípulos: antes de tudo, guardai-vos do fermento dos fariseus, a falsidade. Nada há de oculto que não seja revelado, e nada de secreto que não seja conhecido, porque tudo o que disseste na escuridão será ouvido em plena luz, e tudo o que disseste aos ouvidos no recôndito será proclamado sobre os tetos. Eu vos digo a vós, meus amigos, não temais aqueles que matam o corpo, e depois disso não podem fazer mais nada. Eu vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de fazer morrer, tem o poder de lançar na gena. Sim, eu vos digo, a este é que deveis temer. Não se vendem acaso 5 pardais por 2 tostões? No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Muito mais até os vossos cabelos, todos estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que todos os pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se aplauda para valer a palavra de Deus. Agora beija essa palavra, coloca sobre o seu coração e canta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Vamos nos assentando. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Antes de tudo, guardai-vos do fermento dos fariseus. 2 pontos. A hipocrisia. Eu até vou repetir. Antes de tudo, é o Evangelho de hoje. Guardai-vos do fermento dos fariseus. 2 pontos. Qual é esse fermento dos fariseus? Você sabe que fermento fermenta. Se você põe fermento numa massa, toda aquela massa acaba ficando fermentada. Em uma ocasião, uma pessoa que entende do assunto me explicou e até me disse o nome dos corpos vivos que agem no fermento. São corpos vivos, é vida que está ali, que está no fermento, e porque está no fermento, cria-se um ambiente ali na massa, especialmente se aquilo está quentinho, toda a massa fica fermentada. E Jesus está dizendo, por isso, guardai-vos do fermento dos fariseus, a hipocrisia. E continuando o Evangelho, Jesus vai dizer, não tenhais medo. Não tenhais medo. Medo de quê? Vós valeis mais do que todos os pardais. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida dos lírios dos campos, se nem mesmo um cabelo da vossa cabeça cai sem que Deus queira, porque Ele cuida de vós, não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que todos os pardais. Por quê? Porque sois filhos. E sois filhos deste Deus, que é o vosso Pai. E a coisa mais linda é que nós somos imagem e semelhança do Deus que nos criou e que nos adotou como filhos. Somos filhos.
Somos filhos e somos imagem e semelhança dele. Por isso, gente, não há o que temer, e daí não há o que esconder. E por isso, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Interessante que não são somente os religiosos, mas os próprios psicólogos explicam que a nossa hipocrisia é resultado do nosso medo de sermos conhecidos. Porque a gente não quer ser conhecido como é, tem medo de ser conhecido como é, porque então não vai ser aceito, não vai ser aprovado, as pessoas não vão me amar se me conhecerem como eu sou. Então explicam os próprios psicólogos, há uma tendência infeliz na pessoa em se esconder, em se embutir dentro de si mesma, e aí o pior, criar máscaras. E aliás, a palavra hipocrisia quer dizer isso mesmo, hipócrisis no grego. Eram as máscaras que eles usavam naquele tempo para o teatro. Porque é interessante, o teatro dos gregos e dos romanos era muito semelhante ao teatro moderno, bem semelhante. Não é como o teatro clássico que representava a cena todinha, não, era expressivo como o teatro de hoje, onde inclusive o mesmo personagem fazia vários papéis usando máscaras. Até eles tinham as máscaras com um pauzinho, estavam ali próximo deles, eles pegavam uma máscara, punham na frente, e com aquela máscara na frente, representavam durante um certo tempo um papel. Daqui a pouco tiravam aquela máscara, pegavam outra máscara, punham diante do rosto, e viviam um outro papel, e assim para frente, numa mesma peça, às vezes a pessoa representava 3, 4, 5 papéis. Isso é hipócrisis, máscara, e daí que vem hipocrisia, que no fundo é mascarar-se, é esconder-se atrás de máscaras. Nós acabamos mostrando o que não somos, mostramos uma máscara, e fazemos de tudo para não mostrar quem nós somos, o que nós somos. Só que o Senhor vem para mudar tudo e diz: meus filhos, isso não é do meu reino, isso não é do meu evangelho, não, ao contrário. Isso é daquele que é o falso, isso é daquele que é o mentiroso, isso é daquele que é o hipócrita. Desde o começo, vocês não precisam se esconder, não temais. Ter medo de quê? De mostrar a quê? Mostrar o quê? Vocês são mais do que todos os pardais, vocês são meus filhos, vocês são minhas filhas, vocês não precisam ficar se escondendo, vocês não precisam ficar se embutindo, vocês não precisam ser tartaruga, que já tem toda aquela casca e ainda quando aparece alguém, esconde a cabeça e mostra só a casca. Não, vocês não precisam. E eu que sou o vosso Pai, quero libertar vocês de toda a máscara, de toda a casca, de toda a hipocrisia. Você entendeu? Gente, nós estamos tocando na essência do Evangelho. Porque inclusive, ligado com a primeira leitura de ontem, onde São Paulo dizia: todos pecaram. Vem cá de novo, não, vamos repetir o que fizemos ontem. Isso, já veio de microfone na mão. Jesus chega para nós e diz na cara, né? Todos pecaram e você não é exceção, você é pecador. É pecador porque o pecado original está em você, porque infelizmente você deu vazão, deu lugar ao pecado. Você acabou cultivando o pecado e você, além de ser pecador, porque pelo pecado original, você cometeu pecados, você cultivou pecados, você tornou-se ainda mais pecador, você é pecador. Mas imediatamente o Senhor já diz para a gente: mas você é salvo por mim pelo
meu sangue. Você é pecador. Você não mereceria nada pelo seu pecado. Pelo contrário, seria rejeição. Mas eu não rejeito você, ao contrário. Eu digo claramente, eu não escondo nada, eu digo, você é pecador, e é só olhar você um pouquinho para dentro, você vê o que existe de pecado aí dentro. Mas eu te salvo pelo meu sangue, porque você é filho do meu Pai, e eu não quero perder você, e não vou perder você. Até interessante, se você acompanhar comigo, isso vai ajudar, no Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Vai comigo. A partir do versículo 20, o próprio Jesus diz, ele dizia, o que sai do homem, eu vou repetir, Marcos 7, versículo 20, o que sai do homem, isso é que torna o homem puro. De fato, é do interior, é do coração do homem que saem, porque está lá dentro, né? É que saem as más inclinações, desregramentos. Quando Jesus fala em desregramento, é desregramento mesmo. Não é uma palavrinha solta assim. Você entende bem o que são desregramentos. Furtos, homicídios, adultérios, cupidez. Cupidez, que em outra palavra é ganância, é ambição. E ambição de tudo, desde ambição de dinheiro, de roupa, de cargo, de posição, mas também ambição de sexo, de prazer, de ser apreciado. Cupidez, perversidades, astúcias, inveja, injúrias, vaidade, insensatez, e conclui, todo este mal sai do interior e torna o homem impuro. Então Jesus diz claro, você é pecador e dentro desse coração tem toda essa sujeirada, mas eu salvo você pela minha cruz, pelo meu sangue. Você é justificado, você não é justo, mas eu justifico você pela minha cruz, pelo meu sangue. Você é meu, eu te comprei, agora você é meu. Veja então, agora entramos de cheio no Evangelho de hoje. Daí Jesus diz, meu filho, para que ficar se escondendo? Para que colocar máscaras? Para que colocar uma casca de tartaruga diante de você? E vamos ao prático agora. Você como cristão, você como jovem cristão, você como adulto, como casal cristão, você como músico, ministrando música, uma coisa poderosíssima, não existe instrumento para a evangelização mais poderoso do que a música, ainda mais nos nossos povos latino-americanos e no Brasil. Por que você fica ministrando música, um ministério maravilhoso, por que você fica usando a hipocrisia dos fariseus? Não, meu filho, seja aquilo que você é. Você não precisa de máscaras, você não precisa buscar uma máscara de bonzinho, de bom músico, de bom cristão, de um bom elemento, um bom membro do ministério de música, só que na verdade você não é. Pelo contrário, você faz das suas, mas depois dá uma de bonzinho. Vai lá na frente da igreja para tocar na missa, nas celebrações, você está com toda a pinta, não só do bonzinho, mas do bonzão, desculpe, da boa zona, só que na verdade você não é. Você não é. Você não precisa fazer isso, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, inclusive você gasta energias até não querer mais, porque você está vivendo um papel que você não é. Não, meu filho, você pode ser bom, você é pecador, e a sua tendência é esconder-se atrás das cascas de tartaruga, esconder, viver uma hipocrisia, mas você não precisa viver assim, você não precisa gastar essa energia, você está consumindo energias à toa. Gaste essas energias que você está gastando para se esconder, para ser hipócrita, para usar máscaras, use essa mesma energia para você ser santo, porque é mais difícil você ficar vivendo um papel de bonzinho do que você ser realmente bom. Está me entendendo?
Você no ministério de música, você não precisa ficar em lugar nenhum, nem no ensaio, no meio dos seus colegas, nem na igreja, nem no encontro, nem num grupo de oração, nem em cima de um palco, nem num show de evangelização, nem lá no Maracanã, com 170 mil pessoas te assistindo. Você não precisa usar uma máscara, você não precisa viver a hipocrisia dos fariseus. Não, você pode ser bom, você pode ser santo, você pode ser homem de Deus, você pode ser mulher de Deus, você pode, e é isso que eu quero que você seja. Claro, você vai poder perceber, eu sou fraco, eu erro tantas vezes, Senhor, inclusive, nessa semana eu pequei, mas não esconda nada disso. Pelo contrário, o seu esforço não é esconder, o seu esforço é se arrepender, o seu esforço é ir e se confessar, o seu esforço é retomar o caminho, o seu esforço é até mesmo, sim, alguém vai lá, rapidinho, gente, vocês têm que ser ativos. Vocês, o que eu estava dizendo mesmo? Vocês têm... Posso colocar uma visão? Uma Coloca, imagem? coloca. Já eu retomo. A hora que nós estávamos cantando no Espírito, e assim que o Senhor começou a pregar, Deus deu uma imagem de... como se bem pertinho dos nossos pés houvesse assim como às vezes aquelas pessoas vão tirar aquela prova do saco de feijão ou do saco de café, e que fura o saco de café e tira aquela amostra. Era aquela mesma ferramenta colocando nos nossos pés e escoando um líquido que no meu coração veio como escoando sentimentos do nosso interior. E ao mesmo tempo, sobre nós, uma cachoeira de óleo. Amém. Uma cachoeira de óleo. Então, eu vejo que agora, dentro daquilo que o Padre Jonas está falando, está explicando. Está fazendo sentido. Era nos nossos pés, bem perto dos calcanhares ali, aquela ferramenta então sendo introduzida e escoando sentimentos. Era um óleo, mas que tinha o sentido de ser sentimentos, coisas que eu acho de mim, coisas que eu acho dos outros, coisas que eu guardo, escoando. Mas ao mesmo tempo, uma cachoeira de óleo sobre nossas cabeças. Eu vejo que Deus, já agora, está começando a fazer essa obra, tirando de nós esses sentimentos que a gente não sabe de onde vem, e colocando os sentimentos dele agora, a partir de agora, no nosso coração. Você não precisa representar, pelo contrário, você sabe do caos que você é feito, você sabe o que se passa dentro de você, mas você tem toda a graça de Deus para isso ir se esgotando. Deus mesmo vem, até certas provas que Deus dá a você, certas situações difíceis que você enfrenta, certas tentações pelas quais você passa, Deus está fazendo a prova, como faz o que vai provar fubá, o que vai provar milho, café. Ele vem lá, dá aquela espetada, sai aquele tanto, mostra o que é, né? Mas ao mesmo tempo Deus já está provendo para você a graça, provendo o Espírito Santo para te fazer santo, de maneira que tudo que há de mal em você possa ir saindo, ir saindo, ir saindo, ir saindo. Você pode caminhar para a santidade, e ao mesmo tempo você vai se inundando, se enchendo cada vez mais do Espírito Santo, você vai se enchendo cada vez mais de santidade, de santidade, de santidade, de maneira que o seu ministério, ele não seja contaminado pela hipocrisia dos fariseus, mas o seu ministério seja ungido para levar a unção do Espírito, porque veja, o fermento, ele é contagioso. Se você vive no seu ministério, se você vive, ministério de música está na cara, mas qualquer tipo de ministério, ministério de cura, ministério de pregação, qualquer tipo de ministério, se você é coordenador, seja o que for, você acaba contaminando o seu ministério com o fermento dos fariseus, da hipocrisia. E o que acontece? O seu ministério, em vez de ter eficácia, ele até vai produzir uma série de males. É como o médico, o enfermeiro, que fosse fazer um curativo, mas com material contaminado. Você sabe que para fazer um curativo é preciso usar de toda a asepsia. Aquele material, aquela gaze, aquele esparadrapo, tudo tem que ser muito purificado, sem nenhuma contaminação.
As ferramentas, os instrumentais que você usa para fazer o curativo, tem que estar todos eles purificados, completamente purificados. Se por acaso um deles estiver contaminado, passa a contaminação, já vem infecção. O seu ministério não pode ser assim. O instrumento que Deus te deu na garganta, no instrumento, no pregar, no evangelizar, não pode estar contaminado, não. Mas como é que eu vou fazer? É igualzinho se faz na medicina. É por isso que disse aquela autoclave, fervendo, para onde vai sempre o instrumental, você usou, contaminou, vai para o autoclave e purifica, você já pega de novo o material limpinho, purificado, e usa. Percebeu? Você não precisa viver a hipocrisia. Pelo contrário, Deus lhe dá. E hoje Ele não está te acusando. Não, Ele não está de dedo para você, dizendo você é um hipócrita, você é um mentiroso, você até hoje escondeu as coisas, você embutiu as coisas, você deu uma de bonzinho, você usou uma máscara, você não, Deus não está fazendo isso. Pode ser que até o diabo tenha feito e vai fazer, hein? E vai fazer. Até deixa eu dizer, com esta pregação, ou você aceita agora a graça de Deus, ou você vai aceitar a acusação do inimigo, não tem por onde. Porque uma pregação como essa que eu estou fazendo, né, não fica à toa. Imediatamente Deus já está agindo, porque Ele é a causa disso, mas imediatamente o diabo já vem para tentar você. Porque se você aceita o que eu estou dizendo e você não se acusa, pelo contrário, você percebe, o Senhor tem razão, é isso mesmo, e o que o padre está dizendo corresponde. Eu infelizmente, eu não sabia, ou até eu sabia, ou era sem vergonha, né? Eu estava escondendo, eu estava embutindo, eu estava pondo dentro de mim, eu era um hipócrita, eu vivia um papel, mas eu estou caindo em mim, não quero mais, parou aqui, renuncio, começo tudo de novo, e eu aceito a sua graça, eu vou ser, não vou mais representar, eu vou viver santidade, não vou viver hipocrisia. Você está aceitando a de Deus. Mas, se ao contrário, se você não aceita a de Deus, o diabo já está agindo também, né? E ele está dizendo, está vendo? Você é hipócrita mesmo, você não vai conseguir outro jeito, né? Continua na hipocrisia o seu ministério, legal, né? Ninguém vai perceber, nem o padre, você vai continuar. Continua na sua, meu filho, continua na sua, minha filha. Busca aplauso, busca sucesso. Você tem o direito, né? Quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar sabendo? Para que se apresentar? Se você mostrar aquilo que você é, na verdade ninguém vai te aceitar, ninguém vai te aplaudir, você não vai ser amado, você não vai ser querido, e você vai continuar, desculpe, naquele caos da sua vida. Hoje Deus já está dando aqueles golpes de karatê. Direto, um golpe só, certeiro, rápido, para quebrar já a primeira coisa. E tirar toda a máscara, fazê-la cair até o chão. Você vai ficar desestruturado, porque quebrou a casca da tartaruga. É como o siri mole, né? O pessoal que do Nordeste conhece o siri mole, é o siri. Só que o siri tem uma casca. Chega um tempo em que a casca do siri cai, ele fica aquele brancão, né, se escondendo, porque daí ele fica vítima de qualquer daqueles bichos, de qualquer ave que vem. Ou até mesmo com vergonha da sua aparência, da sua real aparência. Exato. Sabe, Padre João, o senhor falando assim, eu me lembro de uma pregação do encontro do ano passado, o último encontro para músicos, onde Deus colocou na minha mão um papel, um pensamento de Santa Teresinha, que dizia o seguinte: esforçai-vos na busca do último lugar, porque lá ninguém vai competir com você, ninguém vai competir com você. O último lugar é o lugar do servo, o último lugar é o lugar do humilde, o último lugar é o lugar daquele que não usa máscara, e lá o lugar é tão grande que ninguém vai disputar com você. Por quê? Porque quem disputa o primeiro lugar, quem infelizmente precisa usar de máscara, quem infelizmente corre atrás de aplauso, quem infelizmente corre atrás da solicitação, do reconhecimento, vive no seu interior uma aflição de espírito, porque sempre ele vai querer estar,
Sempre ele vai querer ser. Isso causa uma aflição que ninguém suporta. E aí eu passo a ter que sustentar a minha posição. Sustentar. Competição, 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 competição o tempo todo. E eu vou ficar aflito. Vou ter que estar abanando sempre isso, competindo sempre com rivalidade, sempre. E a palavra de Deus é clara. E aí vem agora até uma questão de inteligência. Meus irmãos, no plano de Deus, quem é primeiro, na realidade, fez a opção de ser o último. E quem fez a opção de ser o último, está lá em primeiro. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quem hoje, veja bem, entenda, sem ter medo nenhum de errar. Hoje, graças a Deus, a mídia católica existe e mostra os homens que estão falando, as mulheres que estão falando, mostra quem está em evidência, e não apenas a mídia católica, mas também a mídia secular, a mídia do mundo, vamos dizer assim. Quem hoje está em evidência e permanece em evidência, dentro do coração dessas pessoas existe um esforço humano e sobrenatural na busca do último lugar. Por isso Deus tem conseguido, através dessas pessoas, fazer um Brasil cada vez mais católico. Quem está em primeiro é porque existe uma predisposição interior muito forte em querer ser o último, em querer ser humilde, e para ser humilde tem que ser humilhado, e a humilhação é totalmente ao contrário da hipocrisia. O hipócrita não aceita a humilhação de maneira alguma, porque isso vai contrário aos desejos da carne dele. Ser humilde significa passar por humilhações, sofrer as humilhações, conviver com as humilhações, suportar as humilhações e louvar e adorar e exaltar a Deus por causa das humilhações. Essa matemática maluca na cabeça de alguém que só raciocina com a matemática do mundo, essa matemática é a matemática de Deus. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Aquele que se solicita, e a palavra de Deus não tem a aprovação dos homens e nem de Deus, mas aquele que Deus solicita tem a aprovação de Deus e também a dos homens. Aquele que solicita, aquele que é o aparecido, né? Que é aparecido, aquele que fica se manifestando, se apresentando. Esse não é solicitado por Deus. Esse não é aprovado, por Deus. Mas é aprovado por Deus? Aquele que Deus solicita. O que nós estamos passando para vocês é caminho das pedras. Porque nós precisamos. E quando digo nós, é mais o padre. Eu estou indo na carona dele aqui porque a gente está junto. E o padre tem, não só o padre... Não foi nada combinado não. Exato. Inclusive ontem, na pregação aconteceu, e eu quis apenas dar um exemplo de falar no nariz do Dunga, e eu vi que hoje a coisa era por aí também. Então, o padre Jonas escolhe o meu nariz porque é o maior que tem aqui, né? Mas o que Deus quer nos dizer é isso. Deus quer solicitar você, não precisa ter pressa. Você não precisa ficar aí aflito se solicitando, querendo ser o aparecido, a aparecida no ministério, no seu grupo, na sua cidade. Você não precisa ser o aparecido para aparecer no Maracanã, não. Vai chegar um dia, se você for fiel no pouco, quando eu esperei, gente, de já ter dirigido não sei quantos encontros lotados no Morumbi, no Castelão, lá em Fortaleza, e agora, para mim não foi novidade, apenas o contrário. Pela primeira vez, me deram apenas 14 minutos, e eu usei 12 dos 14 minutos para ter a minha parte no Maracanã. E modéstia às favas. Primeiro, os outros padres mais novos me diziam, o padre Marcelo dizia, o padre Zeca me dizia, né, nós não esperamos do Senhor cantar. Nós estamos esperando, e o povo está esperando do Senhor pregação. Eu dizia, mas o que eu faço? Fiz assim no Marcelo. O Marcelo é um grandão, né? Mas o que eu faço em 14 minutos? Ele bateu a mãozona dele assim e disse, Deus vai dar inspiração. A mesma coisa fez o Dunga comigo, verdade ou não é? Exato. Eu disse para ele, Dunga, mas o que eu faço em 14 minutos? Ele disse, padre, a unção funciona em 1 hora e a unção funciona em 14 minutos. Em 5 minutos. Ele falou 5 minutos. Modéstia às favas. Eu só tive aqueles 14 minutos. Quem viu a televisão, viu os semblantes das pessoas. A unção passou,
Porque se a unção é de Deus, ela passa em 1 hora, ela passa em 5 minutos. E passou em 14, graças a Deus. Eu não precisei solicitar. E não devo solicitar. Pelo contrário, eu só posso esperar que Deus me solicite quando Ele quiser, quando Ele precisar de mim. E do jeito que Ele precisar de mim. Deixa eu ser bem concreto. Esse negócio de solicitar, aquele de ser o último, buscar ser o último, porque aí a gente não compete. Gente, sinceramente, os meus jovens, os meus filhos sabem disso, que o que eu falo é real. Eu quero que todos eles preguem melhor do que eu, cantem melhor do que eu, interpretem melhor do que eu, tenham postura de palco melhor do que eu, toquem os instrumentos melhor do que eu, façam arranjos melhor do que eu. Sinceramente, eu quero isso, que orem melhor do que eu, todos eles. Eu quero que o Dunga, eu quero que o Ricardo, eu quero que o Laércio cantem melhor do que eu, que as minhas netas, a Mariana e a Clarissa, cantem melhor do que eu, digamos assim, façam mais sucesso do que eu, sinceramente. Vocês sabem que eu faço todo esse esforço. É ao contrário, são eles que me solicitam, são eles que me empurram para cantar, são eles que me chamam. E eu digo, mas eu estou com a minha voz rouquinha, né? São ou não vocês que me que empurram, e a graça funciona. Gente, e é uma coisa sincera. Você no seu ministério precisa ser assim. Isso não é se esconder, não. Mas na verdade, você quer que todos os outros sejam melhores do que você. Daí fica uma competição, né? Uma competição ao oposto. Eu quero que o Dunga seja mais do que eu, pregue mais, cante mais, consiga mais almas para Deus, e o Dunga quer que o padre cante melhor, que o padre pregue melhor, que o padre reze melhor, que o padre consiga mais almas para Deus. Nessa competição é igualzinho à Trindade. Já viram? Jesus só fala do Pai. Jesus fala do Pai de boca cheia, de boca gostosa. Quando você lê o Evangelho, Jesus fala do Pai de boca gostosa. Você sente o sabor com que Jesus fala do Pai. Ele está o tempo todo exaltando o Pai. Quando você vê no próprio Evangelho, e também no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o Pai falou do seu Filho, nas profecias, o Pai fala do Filho levantando a bola do Filho lá em cima, desculpe a expressão, né? Mas o Pai levanta a bola do Filho lá em cima. Esse é o Filho, meu Filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha afeição, escutai-o. O Pai não olha para si, o Pai quer que o Filho seja, que o Filho conquiste almas, que o Filho resgate pessoas, que o Filho construa o reino. O Pai quer que o Filho seja exaltado, conhecido, glorificado, e diz, eu vou mandar o Espírito Santo, para que pelo Espírito Santo mais gente conheça e mais gente glorifique o meu Filho. E veja, nessa competição, né, em que o Pai quer que o Filho cresça, e que o Filho quer que o Pai cresça, quem é que sai ganhando? Primeiro, a Trindade sai ganhando, e somos nós que saímos ganhando, porque é mais graça. Enquanto você continua com o fermento dos fariseus, você querendo ser o maior, o primeiro, como os fariseus que se rivalizavam com todo mundo, competiam com todo mundo, que davam chega para lá em todo mundo, porque eu tenho que ser, eu tenho que aparecer. Não se ganha nada, inclusive o seu ministério perde toda a eficácia. Ele vem com a contaminação do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que é mentira. No fundo isso é falso. Você não é o melhor e nem é o maior. Quem é maior, quem é melhor é Deus. Você é apenas um instrumentinho, instrumental, como aquele do médico que pega lá o remedinho e põe o remedinho lá dentro. Tem certos instrumentais que levam o remédio lá dentro da gente. É isso que você é isso. Você não é nem o maior e nem é o melhor. Você precisa ser o mais fiel, o mais prestativo, aquele que mais se põe a serviço, e daí Deus vai agir com você e vai conseguir um efeito muito maior. Então, se você continua competindo no seu grupo, competindo dentro do seu próprio ministério, se fica esse negócio de ministério competindo com o ministério, lá na cidade tem 3 ministérios, mas é uma briga só. Desculpe, como diz aqui uma palavra aos Gálatas, vai comigo, chega aqui pertinho, Dunga. Eu quero que o Dunga seja testemunha, não é? Carta aos Gálatas, logo depois antes de Efésios, logo depois de 1 e 2 Coríntios, carta aos Gálatas, capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5.
nada de inveja. Sim, mas tem outro versículo melhor ainda do que esse, capítulo 5, está aqui em cima. Aqui, versículo 15. É fácil de guardar. Eu não estava guardando, agora eu vou guardar. Gálatas 5, 15. Porque até o versículo anterior é esse, 14. Pois toda a lei encontra o seu cumprimento nessa única palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai amar o seu colega de ministério, você vai amar os outros ministérios, você vai amar os outros pregadores, você vai amar os outros animadores, você vai amar os outros. Você vai amar os outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, tomai cuidado, vós vos destruireis mutuamente. Tá ou não tá? Gente, muitas vezes o que nós vivemos é uma destruição uns dos outros. Deixa eu ser super sincero. Não houve maior alegria agora no Maracanã, lá no, como é que chamava aquele negócio que nós estávamos? Camarim. No camarim, que deram um camarim para a gente, né? Deixa eu posso testemunhar isso? Então vai você, depois vou eu. Olha, gente, eu vivi um dos dias mais felizes da minha vida, pois nesse evento de terça-feira no Maracanã, o Padre João já disse, 170 mil pessoas, mais 20 mil pessoas do lado de fora. Mas houve um exemplo dado pelos homens da igreja, que estão bem mais à nossa frente, estão abrindo um rastro para nós, quando eu pude estar no camarim com eles. Padre Marcelo, Padre Zeca, Padre Adissônio Maria, Padre Zezinho, Padre Fábio, Padre Jonas Abib, e Padre Sérgio e outros padres que estavam lá. Todos eles cantores. Carlos Henrique, todos eles ali. Mas o bonito é que a mídia tem uma opinião sobre esses padres, até colocam em degraus de primeira, segunda e terceira grandeza. O povo também tem a opinião sobre esses sacerdotes: eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu admiro mais esse, eu vou mais com a cara desse. Mas entre eles, e eu pude conviver um dia todo com eles, entre camarim, entre bastidores e palco, eu pude ver o respeito, o carinho, a admiração, a valorização entre eles, e principalmente dos mais novos para os mais velhos, no caso Padre Zezinho e Padre Jonas e Padre Antônio Maria, que eram os anciãos ali daquela sala. Mas a beleza do brilho do olhar, a beleza de um abençoando o outro, a beleza de um se aconselhando com o outro, a beleza de um incentivando o outro. Ali, eu como um simples mortal leigo, sentadinho no cantinho, vendo aquilo, eu falei assim: meu Deus, tá aí, eles não estão dando apenas exemplos, cantando e levando massas e mais massas para Deus, não. Está aqui na minha frente, eles não estão se rivalizando, eles estão se amando, eles estão se acreditando, eles estão se valorizando, eles estão se aconselhando mutuamente, eles estão se construindo. E era lindo ver o olhar de um Padre Antônio Maria para um Padre Zeca. Era lindo ver um olhar de um Padre Marcelo Rossi para um Padre Jonas. Era lindo ver o olhar de um Padre Jonas para um Padre Sérgio. E por aí afora, gente, ali foi plasticamente, como se fosse uma grande demonstração, e foi, mas produzida, e não foi produzida, mas eu pude perceber ali, entre esses homens que hoje estão na mídia de um país, que é um dos maiores países do mundo, que talvez o país de maior expressão católica do mundo, ali aqueles homens que Deus suscitou, Deus solicitou, porque nenhum deles corre atrás do sucesso. O que está acontecendo com cada um deles é uma solicitação de Deus. Nenhum deles está pré-pensando, pré-organizando, pré-tudo. Não, as coisas estão acontecendo com eles por pura solicitação de Deus. Eu pude ver ali a humildade, o carinho, eu pude ver ali o gosto, a alegria deles estarem ali juntos. E isso precisa acontecer no nosso meio, muito mais do que o exemplo que eles têm nos dado, de estar vendendo disco, de estar cantando e aqui, cantando ali, e de pregando numa televisão genuinamente católica. Muito mais do que esse exemplo, era aquele exemplo que eles deram dentro daquele camarim e nos bastidores do lado do palco, onde eles se amavam, se respeitavam, se acreditavam. Tinha hora que eu olhava para aqueles 8 padres ali, pareciam oito jovens,
partilhando suas inseguranças, partilhando os seus planos, partilhando os seus sonhos, um batendo nas costas do outro e fala: vai Marcelo, vai Jonas, vai Zezinho, assim que eles falavam entre eles, né? Vai Antônio Maria, vai Fábio, vai Sérgio. Gente, é isso que precisa acontecer entre nós. Vai Celina, vai Ricardo Sá, vai Adriana, e vai Laércio, vai Eugênio, vai Dung, vai. Um tem que empurrar o outro, um tem que ser para o outro uma alavanca. Sabe o que é alavanca? Eu tenho que te alavancar, meu irmão. Eu tenho que te alavancar para Deus. Porque foi isso que eu vi entre eles. Foi isso que eu percebi. Foi isso que eu vi. Sabe quando as lágrimas descem sem você perceber, desce aquela lagriminha assim? Eu vi um desses padres alavancando outros. Todos esses padres, que a mídia tem a opinião deles, o povo tem a opinião deles, cada um tem a sua, mas entre eles, o que eu vi foi um alavancando o outro e querendo que o outro acontecesse mais do que ele próprio. Foi simplesmente um grande testemunho. Até foi bom você ter começado por aí, que eu já ia dar o pulo do gato, né? O caminho das pedras. Por que é que isso acontece, né? Mas então, para eu poder dar ainda melhor o caminho das pedras, né? Conta o que acontecia entre os padres mais novos em relação a mim. Conta isso. E isso agora é intimidade. Eu pude ver que os padres mais novos, quem são os padres mais novos? Porque no dia seguinte foi dia 13, nós, graças a Deus, a Canção Nova tem um programa de 3 horas, né, na FM Catedral do Rio de Janeiro, a Rádio Catedral do Rio de Janeiro, e as nossas meninas estão lá no programa, começa às 3 da tarde, termina às 6, e todos esses padres, principalmente os do Rio, né, participaram do programa expressando os seus sentimentos. E o que você vai dizer, eles expressaram também em público, e é por isso que eu vejo que nós podemos expressar também aqui diante da televisão. O que eu vi foi da parte do padre Marcelo, da parte do padre Zeca, do padre Sérgio, Padre Jorjão, padre Fábio, da parte Carlos desses Henrique. padres, Carlos Henrique, em média 30 anos, esses padres. Para baixo. 30 para baixo. Eu vi da parte deles, para o padre Jonas, para o padre Zezinho e para o padre Antônio Maria, mas de maneira especial para o padre Jonas. Por que especial? Por tudo o que é a história desse homem. Eu vi, gente, da parte daqueles padres, uma veneração, uma consideração, um amor tal que me deixou de boca aberta. Veja bem, eu quero repetir, porque muitas vezes as pessoas até pensam: padre Marcelo se rivaliza com o padre Jonas, que se rivaliza com o padre Zezinho, que se rivaliza com o padre Marcelo. Besteira, não existe isso, não existe. Existe exatamente ao contrário. Um amor tão grande, um respeito tão grande desses padres mais novos por esses padres mais velhos, e de maneira especial por esse padre que está do meu lado, o padre Jonas. O que eu vi ali foi atitude de carinho, de amor, de consideração, pedindo oração, pedindo orientação espiritual, partilhando os seus sonhos, suas inseguranças, e ali sentado eu vi o reconhecimento da história de cada um. Meu irmão, eu fiquei simplesmente extasiado e edificado de ver o testemunho desses padres, tanto os mais velhos quanto os mais novos, porque Deus tem escrito uma história entre eles. Eu vi padres se ajoelhar na frente do outro e falar: me abençoa porque eu estou fraco, o que estão fazendo comigo eu nunca imaginei, o que estão falando de mim, o que está acontecendo comigo há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano atrás, eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Reza porque eu sou fraco. E eles vinham ao padre Jonas, eles vinham ao padre Antônio Maria, ao padre Zezinho, esses 3 ícones da música católica no nosso país, e pediam a bênção, e amavam, e consideravam. Eu pude ver isso, e eu digo para você, meu irmão, isso para mim foi conversão. Se o que eu fizer no meio de vocês não for pelo menos igual o que eu vi naquele camarim, eu tenho que descer desse palco, trabalhar numa barraca, trabalhar no campo, até eu me convencer de que eu preciso ser motivo de alavanca para o seu ministério, e não motivo
de enterrar o seu ministério. Eu, Dunga, preciso ser o primeiro a valorizar a cada um de vocês, e vocês têm que ser o primeiro a valorizar a cada um de nós que estamos aqui. Eu vi isso nesses santos padres, desculpe dizer assim, né? A gente sabe que santo padre é o Papa, ou santo padre é aquele que virou santo mesmo. Mas tem os santos padres lá do começo da igreja, que apenas construíram a igreja. Eu vi isso no meio desses santos padres, eu vi esse respeito, eu vi esse amor. E eu digo para vocês, nós precisamos inaugurar no nosso meio, no meio da música católica, no meio das bandas, dos ministérios, dos músicos e musicistas, nós precisamos inaugurar esse tempo, um tempo onde eu alavanco você, você me alavanca, porque o que eu vi daqueles padres para com o Padre Jonas, eu nunca mais vou esquecer. Amém. E o segredo está aí agora, então. Qual é o pulo do gato? Qual é o caminho das pedras para isso? Então agora eu tenho que falar de mim. Eu fiquei admiradíssimo, eu sabia um pouco, mas eu fiquei admiradíssimo de ver o carinho filial que os padres mais novos tinham comigo. Tinham com o Zezinho, tinham com o Padre Antônio Maria, mas comigo eles tinham um carinho filial, de filhos. De filhos. Vocês veem que Marcelo, em todo lugar que vai, quando toca no Padre Jonas ou em alguma coisa, ele sempre tem dito: o Padre Jonas é meu pai. Realmente, graças a Deus, eu vi a vocação dele surgir aqui em Cruzeiro. Eu ajudei Marcelo no caminho, quando ele estava com os salesianos, depois quando ele foi para o clero lá de Santo Amaro, e etc, etc. Nos começos dele de padre, várias vezes, tudo bem. Claro, o afeto dele vai além daquilo que eu fiz, mas ele me considera como pai. Mas por que tudo isso? Aí que está. É que eu falo com o coração na mão, entregando para você o segredo da coisa. Gente, o que eu falo dos meus filhos na Canção Nova, que eu quero que o Dunga, que o Lércio, que o Ricardo, que as meninas que cantam, a Salete e a Tânia, e a Rogerinha, e as meninas novas que estão surgindo, cantando, pregando, a Luzia que reza. Eu sempre quis que eles cantassem, rezassem, pregassem melhor do que eu, e quero, sinceramente, igualmente. Eu quero que o Marcelo seja muito melhor do que eu, que o Marcelo atraia muito mais pessoas do que eu. Eu não vou ficar invejoso se o Marcelo tem um lugar grande onde 40 mil pessoas participam da missa dele. Não, pelo contrário. Eu quero que o Marcelo consiga mais ainda. Se o Marcelo puder reunir todos os domingos, entre sábado e domingo, 200 mil pessoas, é pouco. É pouco, porque São Paulo tem 18 milhões de habitantes. É pouco ainda uma missa com 200 mil pessoas. Se todos os domingos lotasse o Morumbi com lotação máxima, é pouco. Com todas as igrejas cheias em São Paulo, é pouco. Nós não podemos, e nós padres não precisamos ficar nos competindo, e não devemos ficar competindo, rivalizando uns com os outros, não, porque todo o trabalho de todos nós, ele é insuficiente diante dessa massa humana. E não precisa olhar São Paulo, Rio, que tem 15, 18 milhões de habitantes, a sua cidade também. Põe todos os padres da sua cidade, e põe a população da sua cidade, põe a juventude da sua cidade, para ver se todos os padres, com todas as igrejas, com todas as missas, com todas as quadras, com todos os estádios que tem na sua cidade, se dá para atender esse pessoal. Primeiro, não dá para atender esse pessoal, mas não dá para atender nem 10% desse pessoal, não dá para atender, porque 10% de 18 milhões é 1.800.000. 1.800.000. Mas para você ter 1.800.000 pessoas, olha, 10% de pessoas participando de missa no final de semana, é pouco. Põe em todas as igrejas de São Paulo, bota o Morumbi, bota o Parque Antártica, bota o Pacaembu, bota o campo do Corinthians, lá, e bota todos os campos de futebol portuguesa perto da rodoviária, com facilidade de metrô. Vamos lotar tudo isso, gente, não dá 1.800.000. Não dá 1.800.000, e é só 10%. É só 10%. Nós padres não precisamos competir. Não precisamos mesmo, desculpe, é bobagem, é besteira. Se nós competimos, se nós nos rivalizamos, se eu fico com inveja de Marcelo, de Zeca, desse ou daquele, é pura bobagem. Eu não estou somando, não estou multiplicando, eu estou destruindo, eu estou contaminando com o fermento dos fariseus. Pelo contrário, eu só posso fazer isso. E quando eu faço isso, não faço nada mais do que a minha obrigação. Eu quero que o Zezinho reúna cada vez mais
né, plateias e plateias, para ele cantar do jeito dele, para ele evangelizar do jeito dele, catequizar do jeito dele, fazer não apenas o coração da moçada, mas também a cabeça da moçada, como ele sempre quis, porque ele disse a mim, quando ele entrou por esse tipo de ministério, ele disse: olha, padre Jonas, não, ele me chamou de Jonas, olha, Jonas, eu vi nos encontros que eu fiz, que os jovens entregaram o coração para Deus, mas não entregaram a cabeça. E é preciso que se entregue a cabeça, porque só entregar o coração é pouco, a emoção passa, eles precisam entregar também a cabeça. E disse: por isso eu vou ficar escrevendo livros e fazendo discos. E foi ao ministério do Padre Zezinho. Ele compartilhou comigo quando nós estávamos começando, em 1969, os encontros de jovens. São 69, são 30 anos. 40 anos. 40 anos. Estou mais velho do que eu pensava. 40 anos atrás. 30, 69, 70, 80, 90. 30 anos, não sou tão velho assim. 10 anos a menos. 30, isso, melhorou. 30 anos atrás, né, o Zezinho me confidenciava isso. Num camarim também. Eu vou deixar de fazer encontros. Eu fiquei estupefato, mas se eu parar de fazer encontros, não, eu vou me dedicar a fazer livros e discos, porque os jovens entregaram o coração a Deus, mas não entregaram a cabeça. Gente, eu sempre quis e quero, e só posso querer, que o Zezinho tenha, deixa eu colocar entre aspas, cada vez mais sucesso, que os livros dele sejam cada vez mais lidos por todos e para os jovens também, que as músicas dele atraiam, que as músicas deles façam um coração e a cabeça, e não só a cabeça, cabeça e coração, faça o jovem inteirinho. Só posso querer que o Padre Zezinho possa gravar mais CDs, que o Padre Zezinho possa ter mais sucesso no Brasil e fora, que o Padre Zezinho possa ter cada vez mais plateias e plateias e plateias e plateias. A mesma coisa com o Marcelo, do qual eu falei, o Padre Zeca no Rio de Janeiro, o Padre Jorjão no Rio de Janeiro, esses novos que eu conheci, o Padre Jorge, o Padre Carlos Henrique, o Padre Sérgio, né? O Padre Fábio, que eu não conhecia, dos nossos aqui, o Padre Dalcides. Só posso querer isso. Padre Antônio Maria, que eu esqueci de falar, porque eu tenho uma grande veneração, já disse para ele, toda vez que eu falo, eu dou um jeitinho de tocar nisso, já corre lágrima dos olhos dele, porque eu disse sinceramente uma vez no Morumbi para o Padre Antônio Maria: Padre Antônio Maria, toda vez que eu escuto o senhor cantando, para mim é claro, é a voz masculina de Maria cantando. Ele segurou, mas a lágrima traiu, caiu, ele engoliu seco, me abraçou, e até hoje ele vive essa realidade. Mas é isso mesmo. Eu quero que o Padre Antônio Maria cante com voz masculina. Ele só pode ter voz masculina, mas a voz de Maria, atingindo, porque quando ele canta, gente, é uma unção que cai, é realmente o amor de mãe que cai, é o aconchego e o carinho de mãe que cai. Eu só posso querer. E veja bem, porque justamente ele não estava lá me solicitando, ele não estava por cima, né? Eu sou de vocês aqui, eu e o Zezinho somos os mais antigos e tal, respeitem-nos, porque nós somos as ícones da música católica brasileira. Respeitem-nos, mãozão lá embaixo, Deus abençoe você, né? Se eu fizesse isso, eu já estava me excluindo. E eu digo uma coisa, padre, no meio musical secular existem os ídolos, e as crianças, e os adolescentes e os jovens andam com as camisas desses ídolos. Eles têm fotos desses ídolos autografados, tem pôsteres no teto, na parede, abre a porta do guarda-roupa, está lá aquele cantor, aquela cantora, vai no banheiro, levanta a tampa do banheiro, está lá o cantor na tampa do banheiro. Eu já vi isso lá, né? Tem calendário no bolso e tudo mais. Só que esses ídolos estão morrendo de AIDS, estão morrendo de overdose, estão matando, estão consagrando sua vida a Satanás. E eu digo uma coisa para vocês, jovens cristãos, a igreja não forma ídolos, a igreja suscita líderes, e nós estamos vendo a igreja suscitar líderes na música. Os jovens hoje não precisam mais ter na tampa do banheiro da sua casa a fotografia daquele cantor. Eles têm hoje pessoas, sacerdotes,
inclusive com muito carinho, é E lógico. leigos muito consagrados. Exato. E hoje também, ó, com muito carinho, não me interprete mal, nós não precisamos mais ficar babando no pastor tal, na pastora tal, Exato. naquela igreja tal que canta isso, que Exatamente. canta bem, que grava isso, que não, nós temos os nossos padres. Nós temos os nossos padres que cantam e que cantam muito e que vendem muito. Nós temos, pode aplaudir mais forte agora, por favor. Nós temos os nossos padres cantores, e é atrás deles que nós vamos caminhar. Amém. Por quê? Se nós vamos atrás desses padres, por causa da Eucaristia, nós vamos atrás desses padres, seguindo esses padres, que nós ainda não temos poder de ver alguma coisa sobrenatural, nossos olhos não são espirituais, não vemos Jesus ainda, vemos padres, vemos freiras, vemos irmãos consagrados, são essas pessoas que nós vemos. Se nós temos ido atrás dessas pessoas que são exemplos para nós, que são modelos para nós, que têm rezado, que têm pregado, que têm celebrado, agora estão cantando, então está aí o exemplo para vocês. Pode rasgar aquele pôster que você tinha na sua casa, deixa de ser tiete do mundo e venha a ser agora um admirador dos líderes que a igreja tem levantado. Que Deus Nós mesmo temos suscitou. esses líderes. Amém. Que Deus mesmo suscitou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E veja, eu dei para você o segredo, eu dei para você o caminho das pedras. É porque, sinceramente, eu considero todos eles mais do que eu. E quero que eles sejam mais do que eu, que cantem mais, que evangelizem mais, que conquistem mais almas, que tenham mais público. É que eles acabam me considerando pai. Considerai o irmão superior a você. Essa é a palavra de Deus também. Agora não estou me lembrando se é Filipenses, mas considerai o irmão superior a você. Eu estando do lado do Padre Jonas, estando do lado do Fábio, estando do lado do João Marcos, do Chan, estando do seu lado, considerai o irmão superior a você. E haja da devida maneira, considere-o. E não apenas a pessoa que está na mídia, não apenas as pessoas que estão na boca do povo, mas a pessoa que está ocultamente, que está ali, tranquilo, ninguém o percebe, mas considerai o irmão superior a você. Esse é o segredo, meu irmão. Aí está o segredo, não é? Até deixa eu dizer, isso tudo porque, vamos chegar aqui pertinho, porque quando a gente faz isso, gente, estamos vivendo a Trindade. O Pai exalta e alavanca o Filho continuamente, o Filho alavanca o Pai continuamente, nisso há um amor imenso, desse alavancar o Filho, se alavancar o Pai, nasce um amor, esse amor é alguém, é o Espírito Santo, que revela a ambos, exatamente, o Espírito Santo está exaltando os dois, e revelando os dois, e levando os dois. Isso realiza a Trindade, ao passo que se um fica competindo com o outro, um se rivalizando com o outro, como diz a palavra de Deus, daqui a pouco de tanto se morder, até eu quero repetir, aqui, Gálatas 5,15, mas se vos mordeis e devorais uns aos outros, tomai cuidado, vós vos destruireis mutuamente. A grande graça agora é essa, tudo que nós falamos foi para Deus poder tirar do seu coração o que o Dunga viu na imagem, tirando lá por baixo, pelo seu pé, pelo seu calcanhar, toda a contaminação do fermento dos fariseus. Tudo que houver dentro de você, tudo que houver dentro do seu ministério de fermento dos fariseus, a hipocrisia, a mentira, Deus está agora, como a seringa, não agora enfiando, mas puxando, retirando, sugando, né? Deus está tirando, deixa Deus tirar. Deixa Deus tirar, não esconde nada. Qualquer hipocrisia que há dentro de você, qualquer rivalidade, qualquer competição, qualquer ciúme, qualquer inveja de alguém, deixa Deus sugar agora. Até mostra, Deus, eu tenho inveja de fulano. Deus, eu tenho ciúme de fulano. Deus, estou rivalizando-me com fulano. Deus, até hoje vivi uma competição com fulano de tal. Senhor, tira isso de mim, arranca, estou mostrando, estou apresentando, arranca, isso eu estou solicitando. Estou me solicitando nisso. Arranca, Senhor. E ao mesmo tempo saiba que imediatamente Deus já está injetando
habitando em você o Espírito Santo. Você não vai ficar menos, não, você vai ficar mais, cheio do Espírito e do Espírito de santidade. A mesma coisa com o seu ministério. Pede ao Senhor para tirar toda a rivalidade, se é na cidade, se é entre cidade e cidade, se é entre esse ministério daqui e o outro, um que gravou esse CD, outro que gravou o outro, esse que fez show em tal lugar, outro que fez show no outro. Se havia rivalidade, se havia competição, se havia ciúme, se havia inveja, se havia até briga entre um e outro, é preciso que agora o Senhor arranque tudo isso, sugue, deixa Deus sugar, confessa até o Senhor: Senhor, o meu ministério até hoje foi um ministério de competição, nós vivíamos inveja, nós vivíamos ciúme. Até se vocês precisarem se reúnam para lavar a roupa suja juntos e digam: olha, nós fazíamos isso mesmo, só que hoje Deus está sugando, e deixa Deus sugar essa, acho que o que vinha era uma coisa suja, né? Pesada, viscosa, cor de petróleo, né? Deixa isso ir embora e deixa que Deus encha o seu ministério com o Espírito Santo. Daí você não vai mais ministrar a contaminação do fermento dos fariseus, você vai ministrar unicamente a unção do Espírito. Hoje eu vou trocar. Todas as vezes o Dunga faz questão de que eu, como padre, ponha as mãos e reze e abençoe, né? A benção eu posso dar, mas o impor as mãos, o rezar, hoje eu peço a você, como leigo, um leigo consagrado, que faça bem à altura dos seus irmãos que querem exercer o mesmo ministério. Amém. Eu estou lhe pedindo, Senhor, nesse momento, e você abaixa a sua cabeça, que o Senhor venha trazendo, Jesus, sobre todos esses meus irmãos músicos, todas as bandas, todos os ministérios, todas as cantoras, todos os cantores, que o Senhor venha trazendo a eles agora um alívio na alma, que o Senhor os alivie desta competição, que o Senhor alivie essas almas da disputa, que o Senhor venha agora trazendo um gozo, uma alegria, uma paz, para que eles se desarmem. Sim, que aqueles que ainda permanecem na competição, ao se encontrar com eles, tomem até um espanto, um susto, de ver que esses que estão aqui, esses que veem essa fita, que ouvem essa fita, que veem em casa, que escutam em casa, veem que eles estão desarmados, desprovidos da disputa. Senhor meu Deus, vem agora sondando o coração de cada um, curando, libertando, convertendo, para que esse coração livre, totalmente livre desta maneira de disputa, possa agora, nesta liberdade, Senhor, ser um coração fecundado por Ti, que nasça neles canções, novas composições, arranjos. Sim, Senhor, que as cordas vocais da garganta de cada um desses que estão aqui sejam libertas nesse momento de toda contaminação, toda pressão na altura do pescoço. Senhor, que eles não vivam mais, Jesus, a tensão, meu Deus, em seus ministérios. Senhor Jesus, vem agora sobre cada um deles, colocando a experiência, a vontade de viver essa experiência, de buscar o último lugar, de deixar toda a competição, toda a lei do mundo, toda a maneira que o mundo tem de lutar pelo sucesso, de subir nos pedestais. Que o Senhor os liberte, que o Senhor nos liberte, e que o Senhor mesmo, Senhor, inaugure no nosso meio, entre as bandas, entre os ministérios, entre os cantores, entre esses que moram na mesma cidade, no mesmo estado, que inaugure um novo tempo no meio deles, que eles passem a ser os primeiros a querer ver o bom êxito, o sucesso no mais perfeito e melhor sentido da palavra, o suceder muito bem na Tua palavra,
que eles queiram isso uns para os outros, que eles torçam, que eles intercedam uns pelos outros, que eles procurem saber o que o outro está fazendo, para que realmente haja ainda um maior encorajamento, mediante a tua própria palavra, Senhor, e que toda divisão no meio deles agora seja dispersa pelo poder do seu nome e pelo poder do seu sangue, que lava de toda a impureza que foi adquirida. Senhor, que os ídolos desses que estão aqui, Senhor, sejam queimados, sejam, Jesus, destruídos, e que no coração deles, Jesus, se edifique agora os líderes que a igreja tem levantado nesse nosso país e no mundo, Senhor. Vem, Jesus, sobre cada um deles, que eles, acima de tudo, tenham um amor ainda muito maior pela igreja católica, apostólica, romana, que eles entendam o processo deles dentro dos grupos de oração, dos grupos de jovens, de todas as pastorais, que eles sejam a maior ferramenta do padre da paróquia deles, Senhor. Sim, que o padre da paróquia de cada um deles que estão aqui, Senhor, encontre neles apoio, que encontre neles, Jesus, serviço, que encontre neles, Jesus, humildade, Senhor, e que eles sejam fiéis no pouco que lhe cabe agora, que cabe a eles agora, e que, sendo fiel nesse pouco, Senhor, Tu mesmo, Jesus, todos os dias, todos os meses e os anos que virão pela frente, possa confiar muito mais a cada um deles, Senhor. Assim nós pedimos, Senhor, assim nós desejamos, Jesus, assim nós queremos viver por toda a nossa vida dentro do ministério da música, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agora selar tudo isso, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor, como a própria imagem mostrou, e que Ele, Senhor, nos penetrando, nos inundando, que o Teu Espírito Santo, Senhor, cele tudo isso em nós. Senhor, que seja um marco na nossa vida, que seja o primeiro dia do resto do meu ministério, o primeiro dia do resto do meu ministério, o primeiro dia do resto da nossa vida de ministério, que se inaugure um tempo novo, Senhor, que se inaugure até mesmo um tempo novo na música católica, Senhor, porque o que aconteceu no dia 12, debaixo do manto de Nossa Senhora Aparecida, agora explode para toda a música católica no Brasil, que tem a sua sede hoje aqui, a partir de hoje, na Canção Nova. Que realmente, Senhor, pela Tua graça, que pelo Teu amor, nós comecemos um tempo novo, um verdadeiro tempo novo para a música católica, Senhor, no Brasil, para que esses 100 milhões de brasileiros sejam evangelizados. Amém, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.